Nós vamos iniciar agora uma espécie de minissérie sobre a chamada reforma da Previdência. Cada dia nós vamos ter um capítulo, um podcast, um vídeo, sempre no Facebook também, tratando de vários pontos disso que é hoje o principal elemento de combate do nosso partido, das centrais sindicais, porque é uma proposta que prejudica muito o conjunto das classes trabalhadoras. Hoje eu quero começar com os argumentos do governo Bolsonaro, que durante a campanha eleitoral, além de não participar de debates, além de não apresentar programas, ele nunca disse que o seu governo encaminharia uma reforma da Previdência, ainda mais com a crueldade e a parcialidade que essa reforma está sendo apresentada. Ao contrário, durante toda a sua trajetória como parlamentar, ele dizia que era uma desumanidade estabelecer uma idade mínima de 65 anos para as pessoas se apresentarem. Mas agora, o governo dele apresentou a proposta, ela começou a tramitar, e quais são os dois principais argumentos? Primeiro, sem a reforma da Previdência, o país vai quebrar. Segundo argumento, é uma reforma para acabar com privilégios. Vamos à primeira falsidade. Para o país voltar a crescer e reduzir o déficit fiscal, ou seja, para arrecadar mais do que gasta, é preciso que tenha uma política de desenvolvimento nacional. Uma política como havia durante os governos do PT, do governo Lula e do governo Dilma. Qual é essa política de desenvolvimento? É uma política que gera empregos, que distribui renda, que libera créditos, que protege a pequena e a microempresa, que defende a produção nacional, por exemplo, o petróleo que está sendo entregado para as petroleiras estrangeiras, que tem políticas de conteúdo nacional para que a indústria nacional possa também se desenvolver. Enfim, é uma política que não pode ser essa política ultraliberal que corta salários, corta direitos, corta empregos, como que nós estamos vivendo hoje. O Brasil hoje está com quase 13 milhões de desempregados, 4 milhões que desistiram de procurar emprego, e as empresas quebrando, falindo, com grande capacidade ociosa. Veja aí o caso da Ford, que ameaça deixar o Brasil, deixando na sua esteira milhares de desempregados. Para conter o déficit fiscal, não basta fazer essa reforma da Previdência, é preciso ter reforma tributária, é preciso ter desenvolvimento econômico nacional. A segunda mentira é que eles vão combater os privilégios. Ora, do cálculo, eles dizem que precisa economizar 1.157 bilhões. De onde virão esses recursos que seriam economizados pela reforma? 80% viriam de corte de benefícios de quem ganha até um salário mínimo e pouco, ou seja, aqueles que estão no INSS, viria do abono salarial e viria também do chamado benefício de prestação continuada, que é aquele recurso que os idosos mais pobres recebem um salário mínimo a partir de quando completam 65 anos. Então, os privilegiados são os banqueiros, são os grandes capitalistas, que seriam os principais beneficiários dessa reforma anunciada pelo governo. E mais, os militares, que também são aposentados, estão no regime da Previdência, eles terão um grande aumento de salário em cima para dar uma contribuição menor nessa economia. Mas eu nem digo que eles são privilegiados, eu digo que no regime próprio da Previdência há algumas distorções. E há uma categoria que não está sendo enquadrada, que é a questão do teto salarial. Por que o governo Bolsonaro não manda um projeto de lei para que não haja ninguém ganhando 250 mil, 300 mil, ou tendo 2 auxílios moradia, como é o caso daquele juiz Bretas do Rio de Janeiro, que ele e a mulher moram numa casa própria e recebem cada um 4 mil e pouco de auxílio moradia. Isso sim é privilégio, e a reforma da Previdência não toca nesses privilégios.